Oi, oi. Até aqui nós já integramos e sintetizamos os 12 signos e os 4 elementos. Até aqui nós já conseguimos compreender por completo o símbolo do Yin Yang. Hoje eu quero trazer uma análise sobre o significado do Yin Yang de forma mais profunda. Para poder a gente entender o símbolo por completo, a gente precisou ter passado por toda essa jornada. É muito mais complexo do que dizer que é apenas o bem e o mal, o feminino e o masculino. Vamos lá. Quando a gente fala do símbolo do Yin Yang, a gente encontra um círculo, certo? A partir daqui a gente vai estudar as formas geométricas, porque elas têm uma grande importância na nossa interpretação. Então, o círculo, ele pode ser entendido como o símbolo do infinito, como o símbolo do sagrado, como o símbolo da totalidade, como o símbolo que não existe nem início e nem fim. Ele simplesmente é eterno. Então, inicialmente, quando a gente observa o Yin Yang, a gente encontra apenas um círculo. O Yin Yang pode ser conhecido como o Tao. O Tao é conhecido como o absoluto, o sagrado Deus, o Self, o Espírito. A imagem do Yin Yang contém um lado preto e um lado branco, o Yin e o Yang, as duas polaridades. Mas as duas polaridades estão contidas dentro do mesmo sagrado. O Yin Yang não se separa. No Yin a gente encontra o Yang, no Yang a gente encontra o Yin. Isso nos lembra mais uma vez que o Yin Yang não se separa. A polaridade existe a fim da compreensão do espírito. O que eu quero dizer? Se você não tiver um parâmetro de oposição, você não consegue necessariamente entender o que está acontecendo, entender e definir o que é alguma coisa. Por exemplo, você não vai saber se está quente se você um dia não tiver sentido frio. Você não vai saber o que é noite se você não tiver experimentado o dia. Então o Yin Yang vai representar a eterna polaridade existente na vida a fim da compreensão do espírito. A gente vai experimentando a nossa vida a partir de outras pessoas, por exemplo, até que a gente compreenda a partir do nosso caminho que aquela outra pessoa também representa uma parte de mim mesmo. Então quando a gente vai para a parte Yin, que é a parte preta do Yin Yang, a gente vai encontrar a noite, a lua, o feminino, o receptivo. A gente encontra no Yin o grande Eros. O grande Eros pode ser compreendido como um amor universal, aquilo que tudo nos une, aquilo que não nos diferencia. Tudo está contido no mesmo sagrado, tudo está contido na mesma fonte. Esse é o lado Yin. O lado Yang, que é a parte branca, vai representar o dia, o sol, o masculino, o ativo e pode ser compreendido como o grande Logos. O grande Logos pode ser entendido de forma direta como a nossa lógica, a razão. Quando você compreende alguma coisa, você separa aquela coisa. É isso e não é aquilo. Então, de um lado, a gente está imerso em tudo, ao mesmo tempo que a gente também define tudo. Então, o Eros e o Logos, o Yin e o Yang. Então agora vamos analisar cada uma das duas polaridades e ver o que a gente encontra. Quando a gente analisa a polaridade Yin, a gente estará analisando os elementos água e terra. O elemento água é representado por um triângulo apontado para baixo, representando que quanto mais você se aprofunda no inconsciente, na sua alma, mais você consegue ir fundo. O elemento terra será representado por um triângulo apontado para baixo com um corte, representando que, à medida que você realiza as coisas na matéria, existe uma certa limitação. Então esse corte no triângulo do elemento terra vai representar a limitação da matéria. Então cada ponta do triângulo de um elemento vai representar uma modalidade, cardinal, fixo e mutável. Então existe a água cardinal, água fixa, água mutável, terra cardinal, terra fixa e terra mutável. Isso é traduzido a partir do nome dos signos. Então, quando a gente analisa a água cardinal, a gente está falando de Câncer. Quando a gente analisa a água fixa, a gente está falando de Escorpião. Quando a gente analisa a água mutável, a gente está falando de Peixes. Cada um dos três vai representar uma função dentro do elemento. A modalidade cardinal tem como objetivo dar início, a modalidade fixa tem como objetivo manter, e a modalidade mutável tem como objetivo dispersar e finalizar. Câncer é o signo da criação dos vínculos emocionais. Por isso que é um signo relacionado à família. Quando você familiariza uma pessoa na sua vida, você está desenvolvendo o signo de Câncer. Quando a gente vai para a água fixa, a gente encontra Escorpião.
Escorpião vai representar a necessidade de manter a nossa energia psíquica. Vai manter o elemento água de uma forma mais concentrada. Nessa contenção do elemento água, a gente vai encontrar as nossas compulsões. Questões que a gente sente que é vida ou morte. Você quer muito aquilo, você precisa muito daquilo. Então o signo de Escorpião vai nos levar para a profundeza da nossa alma, onde a gente pode encontrar questões sombrias muitas vezes e que são necessárias. Quando a gente vai para a água mutável, a gente encontra peixes. E peixes vai nos lembrar a necessidade da redenção e da entrega. Nem tudo é controlado no universo. Você precisa entender que você também está inserido num oceano junto com as outras pessoas. Então, feito isso, a gente desenvolve o triângulo de água, ou o elemento água. Quando a gente vai para o elemento terra, a gente encontra o cardinal Capricórnio, que vai representar a criação das estruturas e da ordem na nossa sociedade. O elemento terra de forma duradoura e prolongada. Quando a gente encontra a terra fixa, a gente traduz como touro, que vai representar a manutenção da matéria. Quando você planta uma árvore, quando você inicia um projeto, você precisa cuidar para que ele floresça. Isso é touro. Quando a gente vai para a terra mutável, a gente encontra virgem, que vai representar o nosso lado que tem como objetivo aprimorar aquilo que foi iniciado. Se você vai pintar um quadro, por exemplo, depois do 10º quadro que você já pintou, a sua qualidade estará aprimorada. Essa é a nossa função virgem. Feito isso, a gente desenvolve o elemento terra. Então, desenvolvendo os elementos água e terra, nós desenvolvemos a polaridade Yin, que é o lado preto do Yin Yang. Porém, a gente viu até aqui que existe a necessidade de equilibrar os 12 signos em 6 eixos. Ou seja, a gente vai encontrar o cardinal de água e o cardinal de terra, Câncer e Capricórnio. Os dois formam o eixo da vida. Aqui você vai precisar conciliar família com profissão. Quando a gente encontra o fixo de terra, touro, e o fixo de água, escorpião, a gente vai encontrar o eixo do poder. O seu dinheiro e o seu valor misturados e fundidos com o dinheiro e o valor de outra pessoa, porque isso vai fazendo a manutenção da vida. Tudo tem um início e tem um fim. Quando a gente encontra a terra mutável virgem e a água mutável peixes, a gente vai encontrar o eixo da purificação. Com virgem você purifica a partir do seu fazer, do seu trabalho, e com peixes você se purifica a partir da entrega e da redenção, do serviço descompromissado com as coisas, do altruísmo, da generosidade e da caridade. Então, dentro dos 6 signos do elemento água e do elemento terra, nós encontramos os 3 eixos. Aqui a gente encontra a necessidade do casamento das polaridades. Quando nós vamos para a polaridade Yang, nós encontramos os elementos fogo e ar. O elemento fogo é representado por um triângulo apontado para cima, representando que enquanto nós formos em direção ao contato com o espírito e com o sagrado, a gente vai conseguir subir. A gente vai. Vai depender sempre da nossa vontade, do nosso significado, da nossa identidade, do nosso querer, da nossa motivação. Esse é o nosso elemento fogo. Assim como os outros triângulos, no elemento fogo a gente encontra o cardinal, fixo e mutável. O fogo cardinal é conhecido como Áries, que tem como objetivo iniciar tudo. Sempre que você for dar um passo novo de acordo com a sua vontade, isso vai significar Áries. Quando nós encontramos o fogo fixo, ele é traduzido como leão. Então a gente encontra o elemento fogo fixo. Ele vai representar a nossa identidade. Aquela chama que brilha dentro da gente de forma constante, que a gente precisa cuidar e proteger. Então o leão vai representar a necessidade da gente cuidar e centralizar a nossa vida ao nosso redor. Porque se a gente não faz isso, a gente não cria. Quando nós vamos para o fogo mutável, nós encontramos Sagitário. Então aqui existe a necessidade de você dar significado às suas ações. Você tem a sua vontade, você tem a sua identidade e você vai dando significado. Nem sempre as coisas na sua vida terão significado se você não der. Isso de alguma forma vai dando cor à sua vida. E Sagitário vai te lembrar da necessidade de expandir os seus horizontes, de você sair do que é comum e do que é conhecido. Quando nós vamos para o elemento ar, nós encontramos um triângulo apontado para cima com um corte, representando que por mais que a gente compreenda e estude algumas coisas de forma intelectual, a gente ainda terá a limitação da nossa mente. Por mais que a gente aprenda, a gente não vai conseguir aprender tudo durante a nossa vida. Então nós encontramos o ar cardinal, que é Libra,
que tem como objetivo dar início aos relacionamentos e à sociabilidade. Você equilibra o seu ser a partir do convívio social com outras pessoas. Nós encontramos o ar fixo, que é Aquário, que vai representar a necessidade de você manter as suas ideias, mesmo que elas pareçam muito loucas, elas são necessárias se você quer se colocar no mundo como uma pessoa realmente original. Lembrando que se você tem uma ideia, você também precisa compartilhá-la com outras pessoas que também compartilharão da sua mesma ideia, e isso nos trará progresso. Quando nós encontramos o ar mutável, ele é traduzido como Gêmeos, que vai representar a necessidade sempre do aprendizado. Sempre que você tiver curiosidade por coisas novas, você estará aberto para aprender coisas novas. Isso vai sempre te expandindo. Então aqui nós encontramos os 6 signos do elemento fogo e ar, que devem ser traduzidos como 3 eixos. Então, com o cardinal fogo e com o cardinal ar, Áries e Libra, nós encontramos o eixo do relacionamento, que é o relacionamento consigo mesmo e o relacionamento com outras pessoas. Quando nós encontramos o fogo fixo e o ar fixo, que é Leão e Aquário, o eixo de Aquário e Leão pode ser traduzido como o eixo do ser humano. Nós desenvolvemos a nossa identidade, ao mesmo tempo que devemos lembrar que precisamos nos compartilhar com o coletivo também. Você se desenvolve como um ser humano quando você se conecta com a sua identidade, com o seu nome, ao mesmo tempo que você compartilha a sua identidade com todo o coletivo, contendo outras identidades e outros nomes. Quando nós desenvolvemos o eixo do fogo mutável e do ar mutável, nós conhecemos Sagitário e Gêmeos, que pode ser traduzido como o eixo do conhecimento. Você sempre terá mais a aprender e você sempre terá a ensinar. Você sempre será aprendiz de alguém, você sempre será mestre de alguém. Então, quando a gente desenvolve água e terra, nós desenvolvemos o grande Eros. Quando nós desenvolvemos fogo e ar, nós desenvolvemos o grande Logos. Até aqui, inicialmente, a gente começou a compreender e a desenvolver o Yin Yang por completo. Mas não é apenas isso. Quando a gente estuda um símbolo, quando a gente estuda os signos, essa etapa é extremamente necessária. Mas se a gente não vivencia e não observa eles ao nosso redor, a gente não necessariamente está se conscientizando. A gente pode ter intelectualizado um signo, a gente pode ter intelectualizado a astrologia, mas se a gente não vive a astrologia, se a gente não vive os signos, não necessariamente a gente terá integrado os signos na nossa vida de fato. Feito isso, nós compreendemos os 4 triângulos, os 4 elementos. E aí a gente volta para as formas geométricas. Se o círculo vai representar a totalidade, o tudo e o nada, a polaridade vai nos trazer a necessidade da compreensão das coisas a partir do oposto complementar de tudo que existe. E o triângulo, ele pode ser traduzido como o símbolo da trindade. Então a gente vê dessa forma. O círculo vai representar o espírito imanifesto e incompreendido. Ali está tudo contido. E o triângulo vai representar o símbolo do espírito compreendido. Então até aqui nós compreendemos os 4 elementos. Nós compreendemos a trindade de cada elemento. Porém, a gente não pode parar por aí. A gente não pode simplesmente compreender. A gente precisa trazer para a nossa vida. A gente precisa incorporar os 4 elementos. Mas antes de continuar, eu volto em outro vídeo.